Vamos direto ao ponto. Hoje, na nossa análise, nós vamos mergulhar numa exploração fascinante sobre como o nosso cérebro realmente se comunica com o mundo aqui fora. É um processo ininterrupto que acontece a cada milissegundo das nossas vidas, mas que na correria do dia a dia, a gente mal para pensar na incrível engenharia que tem por trás de tudo isso. Como o cérebro sabe o que está rolando do lado de fora? Parece uma pergunta super simples, né? Mas a maneira como o nosso sistema nervoso capta o absoluto caos do ambiente e transforma isso num conjunto de dados estruturados e coerentes é absolutamente incrível. Pensa no ambiente externo como uma tempestade gigante e constante de energia física e química. O corpo precisa decodificar tudo isso perfeitamente o tempo inteiro só para a gente conseguir interagir com a realidade. Agora, olha só esse número. Dá para acreditar? O nosso sistema nervoso central simplesmente joga fora mais de 99% da informação sensorial antes mesmo da gente tomar consciência dela. É um filtro de ruído espetacular. Ele faz isso para garantir que a nossa atenção vá direto apenas para aquilo que é realmente vital. Sabe, o que precisa de uma resposta na hora. Então, para entender como a gente processa aquele 1% que sobra e que é crucial, nós vamos fazer um tour guiado por 6 vias da nossa percepção. A gente vai passar pela linguagem do corpo e depois conhecer os grandes tradutores, os mecanorreceptores, os quimiorreceptores, os fotorreceptores, os termorreceptores e, por fim, os nociceptores. Número 1. A linguagem do corpo. Como a gente dá sentido ao mundo antes de conhecer os nossos tradutores especialistas? Pensa nos receptores sensoriais como a mais eficiente e implacável patrulha de fronteira. Eles são estruturas super especializadas, sempre em alerta máximo para captar dados. E eles fazem isso tanto com os estímulos físicos que nos cercam, que são os esteroreceptores, quanto com as mudanças lá dentro dos nossos próprios órgãos internos, através dos visceroreceptores. E o detalhe mais legal é que, não importa o que a gente esteja sentindo, toda e qualquer sensação segue sempre essas 3 etapas exatas para alcançar o cérebro. Tudo começa com o estímulo inicial. Depois veio o que a ciência chama de transdução, que é, literalmente a mágica de transformar esse evento físico num impulso elétrico nervoso. E por último, vem a resposta, que forma a nossa experiência consciente. Certo, grupo 2, os mecanorreceptores, a galera responsável pelo toque, pressão e movimento. Toda essa categoria existe puramente para detectar interações de força física, como uma vibração, aceleração ou tensão. Sabe aquele clássico teste do martelinho no joelho? Isso ilustra de forma brilhante a propriocepção em ação. Um estiramento súbito do músculo ativa um mecanorreceptor muito específico chamado fuso muscular. Ele reage na hora, mandando sinais super rápidos para a medula espinal, e isso desencadeia um reflexo automático de contração para proteger a fibra muscular de um rompimento. Tudo isso sem a gente precisar nem pensar no assunto. Terceiro grupo, os quimiorreceptores, saindo da física e entrando na química sensorial. Aqui o papo é molecular. Toda vez que a gente come alguma coisa, uma rede gigantesca na nossa língua começa a trabalhar pesado. Em cada uma das nossas papilas gustativas, tem de 50 a 100 quimiorreceptores que decodificam instantaneamente a comida nestas 5 percepções universais: umami, doce, salgado, azedo e amargo. Agora, dividir em 5 gostos parece até simples, mas a química celular que rola por baixo dos panos é bem complexa. A gustação depende fortemente desses 13 receptores moleculares altamente específicos. A gente tem detectores calibradinhas para encontrar sódio, hidrogênio e até glutamato. Essa dança maluca de receptores que traduz aquele nosso prato favorito em pura informação elétrica para o cérebro. Vamos para o quarto grupo, fotorreceptores, entendendo como a gente captura a luz. Para construir a imagem do mundo, o olho humano usa células projetadas exclusivamente para caçar fótons, num esquema de revezamento muito inteligente. Os nossos cones entregam aqueles detalhes fotográficos nítidos e coloridos durante o dia, só que eles exigem muita luz. Quando o ambiente escurece, os bastonetes assumem a liderança. Eles abrem mão das cores e da alta definição, mas entregam a capacidade de enxergar contornos quase no escuro total. O que realmente choca é a discrepância dessa proporção. Para cada cone que detecta cor na nossa retina, a gente tem 20 bastonetes sensíveis à escuridão. Fez as contas? Isso dá incríveis 120 milhões de bastonetes, contra só 6 milhões de cones. A evolução priorizou muito mais a nossa capacidade de ver movimentos no escuro
do que ver as coisas super coloridas. E acompanhando a anatomia, a luz cruza a córnea, entra pela pupila e imediatamente o cristalino ajusta o formato para garantir aquele foco perfeito. No fim dessa corrida, a luz bate lá nos fotorreceptores na retina. É ali que pigmentos visuais como a rodopsina transduzem a energia da luz e disparam um potencial de ação pelo nervo óptico. Número 5. Os termorreceptores, os nossos controladores térmicos. O trabalho exclusivo desses caras é agir como termostatos na nossa pele e internamente, monitorando qualquer flutuação de temperatura. E olha a cooperação fantástica do corpo aí. Os termorreceptores sentem o calor subindo e, na mesma hora, ordenam que o sistema cardiovascular abra os capilares para a gente suar e perder calor. Tá muito frio? Eles mandam contrair os vasos superficiais e fazem a gente tremer para reter a temperatura. Mas tem uma curiosidade super importante aqui. Esses termorreceptores têm limites bem estritos. Ou seja, se a temperatura cair abaixo dos 15 graus ou subir dos 45 graus, a gente cruza uma linha crítica. O sistema passa o bastão e aquela sensação que era apenas sobre calor ou frio vira instantaneamente um estímulo doloroso de emergência. E isso nos leva à seção 6, os nociceptores, o alarme central da dor. Esse é o esquadrão de segurança definitivo, feito de terminações nervosas livres espalhadas pelos nossos tecidos. Enquanto quase todos os outros receptores acabam se adaptando ao ruído de fundo ao longo do tempo, os nociceptores são incrivelmente teimosos. Eles se recusam a ignorar o dano. Eles obrigam o cérebro a prestar atenção na ameaça, enviando estímulos de dor sem parar, até que o estrago seja consertado. É por isso que certas coisas machucam do jeito que machucam. A dor tem uma transmissão dupla. Sabe quando a gente bate o dedinho na quina da mesa? Primeiro vem aquele choque super rápido, agudo, pelas fibras mielinizadas, que faz a gente recolher o pé na hora. Só que instantes depois, viajam pelas fibras amielínicas aqueles sinais de dor lenta, é aquela dor latejante que vai aumentando e insiste em ficar só para garantir que o local lesionado fique em repouso. Felizmente, a biologia também entrega uns truques bem legais pra gente. A teoria das comportas explica algo muito curioso. Aquele instinto natural de esfregar um lugar que acabou de bater não é só drama ou conforto emocional. Massagear a pele estimula mecanicamente outras fibras nervosas que disparam uma resposta para suprimir a dor. Elas literalmente fecham a porta para uma parte daquela dor lenta que iria para o cérebro. É um hack biológico perfeito. É incrivelmente fácil ignorar a magnitude de como a gente interage com essa realidade invisível ao nosso redor no dia a dia. Mas, depois de ver tudo isso, espero que fique claro o quão maravilhosamente engenhosa é a nossa rede interna de tradutores sensoriais. E para fechar, fica uma reflexão bem intrigante. Se mais de 99% da realidade é descartada a cada segundo só para manter a gente vivo e focado, o que mais o nosso próprio cérebro está escolhendo esconder da gente sobre o universo lá fora?